No coração seco e implacável da Serra das Almas, no interior profundo do Ceará, um nome começou a ecoar de forma sombria nos anos 1980. Severino Barreto, que logo ganharia o apelido de Severo da Serra. Filho de lavradores humildes, cresceu entre o pó vermelho das estradas e a falta de água, aprendendo cedo que, naquele sertão esquecido, a lei era feita na base do medo. O primeiro disparo da vida de Severo não foi planejado, não foi por dinheiro, foi por pura sobrevivência. Aos 17 anos, viu o pai ser brutalmente agredido por jagunços a mando de um coronel da região que queria tomar a pequena roça onde a família plantava feijão e milho. Numa explosão de ódio e desespero, Severo pegou uma espingarda de caça que o avô guardava e, sem hesitar, acertou o peito do líder dos capangas. Aquela foi a primeira vida que tirou e o primeiro passo para uma estrada sem volta. A notícia da morte se espalhou como fogo em palha seca. O moleque da serra matou um homem feito, diziam nos alpendres, nas feiras, nas conversas de calçada. Como era de se esperar, a retaliação veio rápida e cruel. Na madrugada seguinte, a casa da família Barreto foi queimada com todos dentro. A mãe e a irmã de Severo morreram sufocadas pela fumaça. O pai, já machucado da surra do dia anterior, não resistiu às queimaduras. Sozinho no mundo, com a roupa do corpo e uma bala na memória, Severo fugiu para dentro da caatinga. Durante semanas, dormiu ao relento, alimentando-se de caça e frutas do mato. Aos poucos, foi se adaptando à vida de fugitivo, aprendendo a ler os rastros, a se esconder, a atirar com precisão. Foi durante essa fase que conheceu um grupo de vaqueiros andarilhos, homens acostumados a viver à margem da lei. Com eles, Severo aprimorou o manejo das armas, aprendeu a atirar montado, a fazer emboscadas e, principalmente, a desaparecer sem deixar rastros. Logo, seu nome começou a circular nas conversas sussurradas, primeiro como lenda, depois como ameaça real. Pequenos fazendeiros passaram a contratá-lo para vinganças pessoais. De início, eram cobranças de dívidas. Depois, vieram as primeiras execuções a mando de políticos locais. Severo, porém, tinha um código próprio. Recusava matar mulheres, crianças ou gente inocente. Só aceitava contratos quando, na cabeça dele, a vítima merecia. Foi essa combinação de frieza e um certo senso de justiça torta que começou a alimentar sua fama. O apelido Severo da Serra nasceu depois de um episódio que virou história. Durante uma emboscada, enfrentou sozinho 5 homens armados numa estrada de barro batido. Saiu de lá com o corpo cheio de arranhões, mas com os inimigos todos estendidos no chão. A partir daquele dia, ninguém mais dormia tranquilo na Serra das Almas quando o nome dele era citado. Com o passar dos meses, o nome de Severo da Serra começou a ser pronunciado em voz baixa até pelos mais valentes. A cada nova morte misteriosa que acontecia no sertão cearense, a pergunta era sempre a mesma: foi Severo? E na maioria das vezes, era. Sua lista de vítimas crescia de forma assustadora. Fazendeiros, comerciantes, agiotas, até pequenos políticos locais começaram a cair um por um. Severo atuava com precisão cirúrgica. Chegava de madrugada, sempre a cavalo, com o rosto coberto por um lenço. Um tiro só, sempre na cabeça ou no peito. Não deixava testemunhas, mas deixava recados. Em algumas ocasiões, após os crimes, cravava um punhal na porta da casa da vítima ou riscava a palavra pago nas paredes de barro. O método de atuação dele virou lenda. Ele não andava em bando, não confiava em parceiros, fazia tudo sozinho. Só aceitava contratos depois de investigar pessoalmente a história da vítima. Se descobrisse que era uma encomenda injusta, recusava sem pensar 2 vezes. Mas se visse motivo, não tinha conversa. E com o dinheiro das execuções, Severo começou a montar sua própria rede de informantes. Tinha gente espalhada em várias cidades do interior, de Crateús a Quixadá, de Canindé a Sobral. Motoristas de caminhão, vaqueiros, pequenos comerciantes, todos lhe deviam favores ou recebiam algum tipo de ajuda para manter a boca fechada. Em pouco tempo, o que antes era apenas sobrevivência virou uma carreira. Severo passou a ser visto como uma figura quase mitológica, um justiceiro para uns, um assassino frio para outros.
A polícia, claro, não ficou de braços cruzados. A Delegacia de Homicídios de Fortaleza enviou uma força-tarefa para capturá-lo. Montaram emboscadas, usaram informantes infiltrados, criaram armadilhas nas estradas vicinais. Mas Severo parecia ter olhos por toda parte. Sempre que a polícia achava que estava perto, ele já tinha desaparecido na Caatinga. Houve um episódio em que um delegado jurou que o pegaria de qualquer jeito. Preparou uma emboscada com 12 homens armados em uma fazenda onde supostamente se esconderia naquela noite. Mas ao chegarem lá, encontraram apenas um bilhete pregado na porteira. Pode mandar mais homem, esses aqui são poucos. A ousadia fez com que a fama de Severo ultrapassasse os limites do Ceará. Ganhou espaço em programas policiais de rádio, matérias em jornais de Fortaleza e até em revistas nacionais. A cada crime atribuído a ele, o público se dividia. Havia quem condenasse e exigisse sua cabeça, mas também havia quem aplaudisse suas ações, chamando-o de justiceiro do povo. Com o passar dos anos, o número de mortes atribuídas a Severo da Serra já ultrapassava 2 dezenas. E o que antes era uma perseguição discreta por parte da polícia local, virou uma verdadeira caçada estadual. O então secretário de Segurança Pública do Ceará criou uma força-tarefa só para pegar Severo. O caso saiu nas capas dos jornais de Fortaleza, com manchetes como "O fantasma da Serra das Almas" e "O homem que a polícia não consegue pegar". As recompensas oferecidas por sua captura, vivo ou morto, chegaram a cifras que, para a época, eram consideradas absurdas. Muitos homens, movidos pela ganância, tentaram rastrear Severo pelas trilhas da Caatinga, mas a maioria desses caçadores nunca mais voltou. Severo sabia se camuflar como poucos, conhecia cada atalho, cada pedra, cada córrego seco da região. Dormia em cavernas, escondia mantimentos enterrados e sempre mantinha pelo menos 2 rotas de fuga mapeadas. Mas, por mais inteligente e experiente que fosse, Severo começou a cometer pequenos erros. O cansaço, a pressão constante e a sensação de que estava sendo seguido o tempo todo começaram a pesar. Foi numa tarde abafada de setembro que ele teve o primeiro sinal real de que estava em perigo. Um de seus informantes, um velho conhecido chamado Zé Mulato, apareceu com um aviso estranho. Havia uma reunião entre coronéis, políticos e policiais de alta patente sendo organizada em Quixeramobim. O assunto? Contratar pistoleiros de fora, de outros estados, para dar fim à lenda da Serra. Severo riu ao ouvir aquilo. Achava graça que para pegá-lo precisassem importar matadores. Mas o que ele não sabia é que o perigo maior vinha de onde ele menos esperava. Pouco tempo depois, começaram a surgir informações desencontradas. Amigos antigos passaram a evitá-lo. As casas onde ele costumava buscar abrigo começaram a ser vigiadas. Por onde passava, sentia olhares estranhos. As emboscadas começaram a ficar mais sofisticadas, com armadilhas nas trilhas e barreiras disfarçadas nas estradas de terra. Foi então que veio a primeira traição. Um dos homens que mais ele confiava, Damião, um compadre de infância, foi preso em uma batida policial. Para escapar da cadeia, Damião entregou todos os esconderijos, as rotas de fuga e até o código que Severo usava para sinalizar perigo entre os informantes. Quando Severo soube da traição, o sangue lhe subiu à cabeça. Ainda naquela noite, invadiu a casa de Damião. Não disse uma palavra. Apenas cumpriu o que ele considerava a sua única lei. Traição se paga com sangue. O tiro ecoou pela madrugada. E a partir dali, Severo sabia que estava completamente só. A partir daquele ponto, a caçada se intensificou. O cerco estava se fechando. Helicópteros começaram a sobrevoar a Serra das Almas. Barreiras policiais foram montadas nas principais estradas. Até moradores de cidades vizinhas foram mobilizados para informar qualquer movimentação suspeita. Severo sabia, o fim estava próximo. Mas mesmo assim, ele não pretendia cair fácil. A última semana de vida de Severo da Serra foi marcada por noites sem sono e passos calculados. Ele sabia que a qualquer momento o cerco iria se fechar de vez. O número de policiais na região da Serra das Almas havia triplicado. Havia agentes do Ceará, da Bahia e até do Pernambuco mobilizados para pegá-lo.
Pela primeira vez, Severo teve que admitir para si mesmo: estava encurralado. Foi numa manhã abafada de novembro de 1989 que o destino selou sua sentença. Um agricultor da região, em troca de uma recompensa, avisou a polícia que tinha visto um homem com as características de Severo se abrigando numa antiga casa de farinha, abandonada, perto do sítio Boa Vista. Sem perder tempo, a força-tarefa foi mobilizada. Mais de 30 homens armados cercaram o local, posicionando-se em cada saída possível. Eles sabiam que, se não fossem rápidos e estratégicos, Severo poderia escapar mais uma vez. Lá dentro, Severo escutava o som das botas pisando na terra seca, os cachorros latindo ao longe e o estalo de galhos sendo quebrados a cada passo dos policiais. Sentado no chão de terra batida, com um fuzil nas mãos e um revólver calibre 38 no coldre, ele respirou fundo e fez o que fazia toda vez antes de puxar o gatilho. Fechou os olhos por alguns segundos e murmurou uma reza curta, não para pedir perdão, mas para ter mira firme. O primeiro disparo partiu dele, um tiro certeiro que acertou o ombro de um dos soldados que tentava se aproximar por uma das janelas. O tiroteio que se seguiu foi brutal. Por quase 40 minutos, o barulho dos tiros ecoou pela serra, assustando até os animais nas fazendas vizinhas. Severo lutou até a última bala. Quando percebeu que estava sem munição, fez algo que surpreendeu até os policiais mais experientes. Largou as armas, saiu da casa com as mãos erguidas, mas com um olhar desafiador, como quem dizia: fiz o que tinha que fazer. O delegado que liderava a operação, um homem chamado Dr. Alcides, hesitou por alguns segundos antes de dar a ordem de prisão. Mesmo rendido, Severo ainda impunha respeito. Foi algemado e levado para a delegacia de Quixadá sob um esquema de segurança que parecia destinado a transportar um chefe de guerra. Mas a história de Severo da Serra não acabaria com uma prisão comum. Na estrada de volta para Fortaleza, em um trecho isolado, o comboio policial sofreu uma emboscada misteriosa. Até hoje, ninguém sabe ao certo se foi um ataque planejado por aliados de Severo ou uma execução premeditada por agentes que não queriam vê-lo vivo para contar tudo o que sabia. Fato é que, ao amanhecer, o corpo de Severino Barreto, o temido Severo da Serra, foi encontrado caído ao lado da viatura, com 3 tiros no peito. Oficialmente, o relatório da época registrou o caso como tentativa de resgate mal sucedida. Mas nos bares e feiras do interior, a história que se conta é outra, que Severo foi silenciado para levar para o túmulo os segredos dos poderosos que um dia o contrataram. Até hoje, nas estradas empoeiradas da Serra das Almas, os mais antigos ainda contam sua história ao redor das fogueiras. Dizem que nas noites de lua cheia, ainda é possível ouvir o galope de um cavalo cortando a caatinga, como se o fantasma de Severo ainda patrulhasse a terra que um dia foi o seu território.